Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho. Continuamos a análise sobre o contrato de trabalho. Falaremos hoje sobre os sujeitos do contrato de trabalho, especificamente o empregador. Trabalharemos o conceito de empregador, de grupo econômico, de sucessão de empregadores, a sucessão trabalhista, a responsabilidade da administração pública e também as espécies de empregadores. Pelo contrato de trabalho, o empregado transfere ao empregador a propriedade do produto de seu trabalho. Por outro lado, o empregador também assume a obrigação principal de pagar salários ao trabalhador. Além da obrigação principal, também temos obrigações acessórias, como a concessão de férias, de 13º, de intervalos inter e intra-jornada, dentre outras obrigações. O artigo 2º da CLT, ele conceitua o empregador como a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Nesse conceito, nós conseguimos destacar o elemento da alteridade e da pessoalidade da relação de emprego. Como já vimos na aula anterior, a relação de emprego é composta por 5 elementos: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e habitualidade, ou não eventualidade. A doutrina, ela diverge se a alteridade seria um 6º elemento ou um princípio jus laboral. Nesse conceito, nós também conseguimos identificar o elemento da pessoalidade, lembrando que a pessoalidade é em relação ao empregado. É o empregado que realiza a prestação pessoal de serviço. Eu trago nesse slide um conceito um pouco melhor do que o artigo 2º, porque também engloba a pessoa física na qualidade de empregador. Lembrando que o empregador doméstico, o empregador rural, o profissional liberal são pessoas físicas que são consideradas também empregadores. Desse modo, o melhor conceito de empregador seria correspondente à pessoa física ou jurídica que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. O artigo 2º, parágrafo 1º da CLT, ele também traz algumas pessoas que podem ser consideradas empregadores por equiparação, que são os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas e também as instituições sem fins lucrativos, como as ONGs, por exemplo. Os profissionais liberais são aquelas pessoas físicas que possuem ensino superior, como médico, advogado, dentista, por exemplo. O parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, ele teve a sua redação dada pela Lei da Reforma Trabalhista. Por conta disso, ele vem caindo muito nas provas e ele traz o conceito de grupo econômico. Sempre que uma ou mais empresas, embora cada uma possa ter sua própria personalidade jurídica, sempre que elas estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo que cada uma guarde a sua autonomia, elas integrarem um grupo econômico, elas serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Assim, todas as empresas integrantes desse grupo econômico, elas podem vir a responder solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. O parágrafo 3º, ele também é muito importante, porque ele traz que não se caracteriza o grupo econômico com apenas a mera identidade de sócios. É necessário a demonstração do interesse integrado, ou seja, que se tenha uma efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrante. Esse artigo ele foi incluído pela Reforma Trabalhista e ele também é muito recorrente em provas. Com base nos conceitos que eu trouxe, a gente pode já destacar que para a formação
do grupo econômico, é necessário a presença de, no mínimo, 2 empresas, a quais estejam sob uma única direção, o que é muito comum nos casos da holding, por exemplo, em que uma empresa principal controla as demais. As holdings, elas podem ser tanto uma sociedade anônima como uma sociedade limitada, e elas são constituídas com esse objetivo de concentrar a participação societária em outras empresas. Ela pode ser tanto dono de outras empresas, como também apenas gerir o patrimônio dessas outras empresas. Temos aqui no Brasil o exemplo da P&G, da Nestlé, da Coca-Cola, são variados os exemplos de holdings aqui no Brasil. Além disso, para a configuração do grupo econômico, não é necessário que elas exerçam a mesma atividade econômica. Por exemplo, pode ter um grupo econômico constituído por uma padaria, por uma farmácia, por uma indústria e por um posto de gasolina. O que é necessário é demonstrar esse interesse integrado, essa efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta dessas empresas integrantes do grupo econômico. Além disso, o grupo econômico, para fins trabalhistas, ele não precisa revertir-se de todas as formalidades jurídicas previstas na legislação comercial. É desnecessário que se tenha o registro em cartório do grupo econômico. Basta que seja evidenciado, com base no princípio da realidade, as características do grupo de empresas descritas no artigo 2º da CLT. Além disso, a CLT ela adotou o conceito de grupo econômico por subordinação. No entanto, a lei que versa sobre o trabalho rural, ela adota tanto a possibilidade da existência do grupo econômico por subordinação, como também o grupo econômico por subordinação. Ou seja, embora não haja uma subordinação entre as empresas, elas possuem uma coordenação de uma única empresa. Bom, a importância de se configurar um grupo econômico para fins trabalhistas é a possibilidade de se imputar a responsabilidade passiva decorrente da relação de emprego. Assim, todas as empresas integrantes daquele grupo econômico, elas respondem pelo adimplemento das obrigações trabalhistas. Dessa forma, quando o trabalhador ele ajuiza uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, ele possui 3 possibilidades. Ele pode acionar diretamente o seu empregador direto, como no caso em que eu trabalho para a empresa A. Se essa empresa A ela for integrante de um grupo econômico junto com as empresas B e C, eu também posso acionar todas as empresas integrantes desse grupo, as empresas A, B e C, ou eu posso optar por acionar a que eu prefira, como, por exemplo, eu vou acionar diretamente o meu empregador direto, que é a empresa A, e também vou acionar a empresa B. Essa é a vantagem de se configurar a responsabilidade passiva solidária, porque dessa forma é mais fácil, né, de se ter o adimplemento das obrigações trabalhistas, porque o trabalhador poderá acionar não só com a empresa para a qual ele trabalhou, mas também as demais integrantes do grupo econômico. Bom, além disso, o grupo econômico ele normalmente é formado por pessoas jurídicas, mas nada impede que também pessoas físicas o integrem. No entanto, o Estado ele não pode integrar o grupo econômico, porque o Estado ele exerce uma atividade pública, ele administra bens e serviços públicos, o que é incompatível com as finalidades privadas do grupo de empresas. É importante também destacar a súmula 129 do TST. Prevalece o entendimento de que a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho pelo empregado, ela não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salve ajuste contrário.
que acontece? Prevalece para a configuração do grupo econômico a teoria do empregador único. Assim, voltando ao exemplo das empresas A, B e C, se o meu empregador direto é a empresa A e, porventura, a empresa B e C, elas me acionem dentro da minha jornada de trabalho requerendo alguma prestação de serviço, isso não irá configurar outros vínculos empregatícios entre mim e a empresa B e a empresa C. Desse modo, todas as empresas do grupo econômico eles podem demandar do trabalhador a prestação de serviço sem que se verifique, né, a existência de diferentes vínculos de emprego. Esse é o entendimento predominante na doutrina e na jurisprudência, consolidada na súmula 129 do TST. Bom, falaremos agora sobre a sucessão de empregadores. Ela consiste na alteração subjetiva, né, no caso do empregador, essa alteração subjetiva do contrato de trabalho, em que a titularidade do negócio ela é transferida de um empregador para o outro, operando-se a transmissão de todos os créditos e dívidas trabalhistas do sucedido para o sucessor. O contrato de trabalho, como já vimos, em relação ao empregado, ele é intuito persona, ou seja, somente aquele trabalhador pode prestar pessoalmente aquele serviço. Ele não pode se fazer substituir por outro empregado, justamente por conta desse caráter infungível. No entanto, em relação ao empregador, a regra é que o contrato de trabalho ele não é intuito persona, operando-se assim a vinculação do pacto de emprego com o empreendimento empresarial, independente de seu titular, prevalecendo o princípio da despersonalização do empregador, que permite a alteração contratual subjetiva da figura do empregador. Enquanto a atividade do empregado é personalíssima, o empregador ele poderá ser substituído ao longo da relação empregatícia, sem que isso acarrete na ruptura ou mesmo na descaracterização daquela relação de trabalho. O fundamento legal da associação de empregadores está no artigo 10º da CLT, que estabelece que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta os direitos adquiridos por seus empregados. Logo, o empregado ele não pode ser prejudicado por conta dessa alteração na estrutura jurídica. Além disso, a reforma trabalhista, ela incluiu o artigo 10A na CLT, que fala sobre a responsabilidade do sócio retirante. O sócio retirante é aquele sócio que está saindo, né, daquela relação de trabalho decorrente naquele contexto da empresa e ele transmite para uma outra pessoa os seus direitos e obrigações. Logo, esse sócio retirante que está saindo, ele responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que ele figurou como sócio, mas somente em ações ajuizadas até 2 anos depois, né, de averbada a alteração do contrato. Ou seja, se o empregado ele pode acionar o sócio retirante em relação às obrigações trabalhistas em relação ao período que o sócio retirante atuou na sociedade, mas o empregado tem até 2 anos para ajuizar essa reclamação trabalhista. Além disso, o artigo 10A, que é muito importante, ele estabelece uma ordem de preferência. Então, primeiro se aciona a empresa devedora, depois os sócios atuais dessa empresa devedora e, caso não seja possível, aí sim se aciona o sócio retirante. No entanto, o parágrafo único, ele assegura que, no caso de fraude, o sócio retirante ele não atua, ele não responde
subsidiariamente, mas sim de forma solidária, assim como já vimos, né, no caso do grupo econômico. Então, é importante fazer essa diferenciação. O sócio retirante ele responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas no período em que atuou como sócio, tendo esse limite temporal de 2 anos, né, para que se ajuize as ações trabalhistas, mas ele responde solidariamente se for comprovada que houve fraude nessa alteração societária. O artigo 448 da CLT, ele traz que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa, ela não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados, seguindo a linha do artigo 10º da CLT. Essas alterações na estrutura jurídica da empresa são os casos de fusão, incorporação, transformação, cisão, transferência de cotas, dentre outras. O artigo 448-A da CLT ele também foi incluído pela reforma trabalhista e ele dispõe que, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores previstas no artigo 10º e 448 da CLT, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Esse artigo, ele segue a linha do artigo 10A, no qual estabelece aquela ordem de preferência que temos primeiro a empresa devedora, os sócios atuais e depois os sócios retirantes. Bom, os requisitos, assim, para que se configure uma sucessão de empregadores, também chamada de sucessão trabalhista, são a transferência do negócio de um titular para o outro, e também é necessário que haja a continuidade na prestação de serviços pelo mesmo empregado. Além disso, a sucessão trabalhista é aplicável a todos os vínculos empregatícios, seja urbano, seja rural. No entanto, temos algumas exceções que são casos em que não se configura a sucessão trabalhista. Primeiro é o da Lei 150, Lei Complementar 150 de 2015, que versa sobre os empregados domésticos. Nessa hipótese, não há a sucessão trabalhista, justamente porque o empregador doméstico, ele sempre será uma pessoa ou uma família. Desse modo, não há como se materializar a sucessão, visto que o liame empregatício doméstico, ele é o requisito da pessoalidade, como ocorre tanto na figura do empregado como na figura do empregador. E, além disso, a atividade do trabalhador doméstico, ela se opera, né, como já vimos, no âmbito residencial, sem fins lucrativos, sem caráter econômico, não havendo como falar, então, em transferência da titularidade do negócio, né, que é o requisito para que se configure uma sucessão de empregadores. Além disso, nas hipóteses em que o empregador for pessoa física, também não será possível essa configuração da sucessão trabalhista, porque mesmo que o negócio ele prossiga com os herdeiros, o empregado ele não é obrigado a aceitar essa alteração subjetiva do pacto, sendo facultado a ele a rescisão contratual, que equivale, né, a um pedido de demissão em que o trabalhador não precisará conceder o aviso prévio. Nessa hipótese, caso seja do interesse da pessoa física, do empregador pessoa física, em constituir aquela relação de trabalho, tem que ser pactuado um novo contrato de trabalho. Não é possível que seja realizada uma sucessão trabalhista, justamente porque não se fala aqui na transferência de um negócio para o outro. O artigo da CLT 483, parágrafo 2º, ele é muito claro em relação a isso. Também, nas hipóteses em que se tem a venda dos bens da empresa falida, a lei 11.101 de 2005, que é a lei da falência,
ela dispõe que na alienação conjunta ou separada dos ativos da empresa no processo falimentar, o objeto da alienação ele está livre de qualquer ônus. E, inclusive, em relação a ônus de natureza tributária, trabalhistas e decorrentes de excedentes de trabalho. É uma previsão expressa da Lei de Falências. A orientação jurisprudencial 411, ela traz que a sucessão trabalhista, em caso de grupo econômico, ela não gera a responsabilidade solidária do novo empregador com o grupo econômico, exceto se comprovada a má-fé ou a fraude na sucessão. Analisaremos agora 3 situações acerca da responsabilidade do empregador. A primeira situação é sobre o dono da obra. O dono da obra é aquele proprietário do imóvel em que se realizará uma construção ou uma reforma. O dono da obra, ele celebra um contrato de empreitada com uma empresa, né, chamada de empreiteira. A empreiteira, ela se obriga a realizar a obra. Já o dono da obra, né, o proprietário, ele se obriga a prestar uma remuneração pelo serviço. Assim, não há uma relação de emprego entre o dono da obra e o responsável da empresa pela construção civil. Além disso, a orientação jurisprudencial 191, também do TST, ela traz que, diante da inexistência de previsão específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. Sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora, poderá haver a imputação da responsabilidade solidária ou subsidiária. Mas, na hipótese em que o dono da obra não é uma empresa, ele não tem responsabilidade em relação aos encargos trabalhistas da empresa empreiteira contratada para realizar o contrato de empreitada. Em relação aos contratos de subempreitada, que é na hipótese em que a construtora responsável para realizar aquela obra, ela transfere essa obrigação para um terceiro, desse modo, realizando uma subempreitada, um contrato de subempreitada, o TST firmou o entendimento de que a responsabilidade do empreiteiro principal, aquele que foi contratado para realizar a obra, ela é solidária. Em relação à responsabilidade subsidiária da administração pública, o STF, em 2019, ele firmou a tese em relação ao inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado, não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário. Esse foi o enunciado do tema 246 do STF. O que acontece? A administração pública é muito comum dela celebrar contratos de terceirização em relação a serviços de limpeza e de manutenção com empresas terceirizadas. Muitas vezes, essas empresas terceirizadas, elas não cumprem, né, as suas obrigações trabalhistas em relação aos encargos, ao pagamento de salários, dentre outros. Com isso, muitos trabalhadores, eles acionavam o Estado nas ações trabalhistas, pleiteando, né, a imputação de uma responsabilidade subsidiária da administração. Havia muita celeuma sobre o tema, se essa responsabilidade ela seria automaticamente transferida ou não para o poder público. O STF, em 2019, encerrou essa celeuma, dizendo que, firmando o entendimento de que não há essa transferência automática para o poder público. Ele utilizou como fundamento o artigo 71 da Lei de Licitações e Contratos, o qual dispõe que não há a transferência
para a administração pública da responsabilidade, né, do pagamento em decorrência da inadimplência das obrigações pelo contratado. Desse modo, ainda é possível que se impute a responsabilidade subsidiária à administração pública, mas nesse caso é necessário comprovar que houve uma falha, né, uma culpa do poder público em relação à escolha da empresa terceirizada, que é a culpa em legendo, ou também que houve uma falha na fiscalização da execução das obrigações daquele contrato terceirizado, que é a culpa em vigilância. Por fim, para encerrar a nossa aula, eu trago as espécies de empregadores. Como já vimos algumas vezes, o empregador rural é aquela pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explora a atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário. Já o empregado doméstico, ele também é uma pessoa física, ele não pode ser pessoa jurídica, que essa pessoa física ou essa entidade familiar, ela não objetiva lucro. O seu serviço também ele é prestado no âmbito residencial e é necessário que haja a frequência maior do que 2 dias na semana. Por fim, temos o empregador público, que é quando a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios, ou as suas autarquias e fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, elas contratam os seus empregados sobre o regime seletista. Faremos agora algumas questões relacionadas ao tema empregadores. Eu trago uma questão agora do Exame da Ordem de 2020, que trata que Paulo trabalhou para a editora Livro Legal Limitada de dezembro de 2017 a agosto de 2018, sem receber as verbas decisórias ao final do contrato, sob a alegação de dificuldades financeiras da empregadora. Em razão disso, ele pretende ajuizar a ação trabalhista e procurou você, como advogado. Sabe-se que a empregadora de Paulo estava sob o controle e a direção da sócia majoritária, a Editora Mundial Limitada. Assinale a afirmativa que melhor atende à necessidade e à segurança de satisfazer o crédito de seu cliente. Bom, a primeira informação que a gente deve levar em consideração é que o enunciado traz as datas de dezembro de 2017 e que o contrato durou até agosto de 2018. A reforma trabalhista ela foi publicada, né, em novembro de 2017. Com isso, se aplica o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, que traz, né, a noção de grupo econômico. Em razão desse dispositivo, Paulo poderá incluir a sociedade empresária controladora, no caso a Editora Mundial Limitada, no polo passivo da demanda, e ela responderá solidariamente com a empregadora, pois se trata de grupo econômico. O enunciado traz exatamente a reprodução do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. A próxima questão é de 2017, que trata que Carlos, professor de Educação Física e fisioterapeuta, trabalhou para a Academia Boa Forma S.A., que assinou sua carteira de trabalho. Cumpriu a jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, das 7 às 4 horas, com 1 hora de intervalo para almoço. Ao longo da jornada de trabalho, ele ministrava 4 aulas de ginástica, com 50 minutos de duração e também fazia atendimentos fisioterápicos previamente marcados pelos alunos da academia, na Sociedade Empresária Siga em Boa Forma Limitada, do mesmo grupo econômico da academia, sem ter a sua carteira de trabalho anotada. Dispensado, Carlos pretende ajuizar a ação trabalhista. Diante disso, em relação ao vínculo de emprego de Carlos, assinale a afirmativa correta. Vocês podem perceber que o enunciado ele traz muitas informações, né, que nem são tão relevantes assim para a resolução da questão. Mas o que é importante você saber
para essa questão é em relação à súmula 129 do TST. Na verdade, a questão ela reproduz, né, a súmula 129, que diz que quando os empregados prestarem serviço para mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, não será caracterizada a coexistência de mais de um contrato de trabalho. Desse modo, a resposta correta é a letra D, que afirma que o caso não gera coexistência de mais de um contrato de trabalho. A próxima questão trata que Pedro trabalhava nos Estados Unidos para a instituição financeira X. Por determinação de seu empregador, ele foi transferido para trabalhar em uma agência da instituição X, localizada no Brasil. Pedro, no Brasil, prestava serviços para duas pessoas jurídicas, o Banco X S.A. e a X Leasing e Arrendamento Mercantil S.A. Durante a mesma jornada de trabalho, sendo ambas subordinadas à instituição financeira X. Entretanto, Pedro mantinha contrato de trabalho apenas com a instituição financeira X. Após alguns meses, trabalhando no Brasil, Pedro teve suprimido seu adicional pecuniário, que incidia sobre o seu salário, não recebendo qualquer outra vantagem para compensar essa perda. De acordo com essa situação hipotética, assinale a opção correta. Essa questão, se nós analisarmos com base na reforma trabalhista, que foi aprovada em novembro de 2017, a letra correta seria a letra C, que fala que em uma demanda trabalhista proposta por Pedro, em desfavor de seu empregador, serão solidariamente responsáveis a instituição financeira X, Banco X S.A. e a X Leasing e Arrendamento Mercantil, que elas integram o grupo econômico, aplicando-se, portanto, parágrafo 2º, artigo 2º da CLT. A próxima questão, eu trouxe ela porque, em que pese a resposta correta seja a letra A, que fala que o contrato de experiência não poderá exceder o prazo de 60 dias, a letra C, ela reproduz o artigo 448 que nós vimos aqui na CLT, só que ela altera só uma palavrinha. Ela fala que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa deverá necessariamente alterar os contratos de trabalho de seus empregados. Enquanto, na verdade, o que estaria correto é dizer que essa mudança na propriedade ou na sua estrutura jurídica não afetará os contratos de trabalho, né? Como nós já vimos na aula de hoje sobre a sucessão trabalhista. Eu achei importante trazer essas questões hoje, porque vocês podem perceber que a OAB ela cobra tanto em forma de reproduzir enunciado de súmula ou o dispositivo legal, como também ela cobra em formato de problemas, né? Ela cria uma situação problemática e pede para você resolver quanto advogado. E aí, por isso que eu acho importante, né, dizer para vocês, dar essa dica de que é muito importante fazer as questões das provas anteriores, porque assim vocês conseguem se familiarizar com o método de cobrança da banca. Bom, seguindo para a última questão, é de 2011, que diz que João da Silva decidiu ampliar o seu consultório médico e, para isso, contratou o serviço do empreiteiro Vivaldo Fortuna. Ambos ajustaram o valor de R$5.000, cujo pagamento seria feito da seguinte maneira: metade de imediato e a outra metade quando do encerramento do serviço. Logo no início dos trabalhos, Vivaldo contratou os serventes Reginaldo Nonato e Simplício de Deus, prometendo-lhes o pagamento de um salário mínimo mensal. Ocorre que, passados 3 meses, Reginaldo e Simplício nada receberam. Tentaram entrar em contato com Vivaldo, mas este tinha desaparecido. Por conta disso, abandonaram a obra e ajuizaram uma ação trabalhista em face de João da Silva, pleiteando os 3 meses de salários atrasados, além das verbas resilitórias decorrentes da rescisão indireta provocada por Vivaldo. É correto afirmar que essa é a hipótese que nós vimos na aula de hoje sobre o dono da obra. Deve ser aplicada a orientação jurisprudencial 191,
de modo que a opção correta é a letra D, que diz que João não deve ser condenado a pagar os salários atrasados, uma vez que o dono da obra, uma vez que ele é o dono da obra e que não desenvolve atividade de construção ou incorporação, reproduzindo novamente, né, mais um enunciado de uma orientação jurisprudencial. Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Eu espero que tenha sido muito produtiva para vocês. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de contato, vocês podem entrar em contato comigo por meio do meu e-mail, que eu disponibilizo aqui nesse slide, como também por meio do Instagram, @ddrenatas. Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Obrigada e até lá!